Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Jéssica e eu estou aqui novamente para conversar com vocês sobre alguns aspectos da língua portuguesa. O nosso tema de hoje é pronomes. Muito bem. Aí vocês se perguntam, mas por que é importante que eu estude sobre os pronomes? É importante primeiramente pelo nosso objetivo, que é o concurso, correto? Então, provavelmente na prova de vocês vai cair alguma coisa sobre pronomes. É algo super comum em concursos. Mas, além disso, a gente usa os pronomes todo dia, várias vezes por dia. A gente só não sabe que essas palavrinhas se chamam pronomes. Então, também é bacana que a gente saiba sobre o que nós falamos, certo? Os pronomes fazem parte de uma classe gramatical. A palavrinha pronome significa em função de um nome. E, nesse caso, o nome é um substantivo. Portanto, eu vou usar o pronome para retomar ou para me referir a um substantivo dentro de um contexto. Por que é importante fazer isso? Para que eu não fique repetindo os substantivos. Então, eu vou utilizar os pronomes para que não haja repetição. Eu vou articular as minhas orações para que não haja repetição dos substantivos. Então, eu posso utilizar os pronomes para isso. Dentro da classe dos pronomes, eu tenho algumas divisões, alguns tipos de pronomes. Nós vamos ver hoje os pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Os pronomes pessoais vão ser os pronomes que se referem às pessoas do discurso e aos complementos dos verbos. Eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, que se vocês conseguirem guardar reto e direto, né, são palavras diretas, que estão diretamente substituindo o substantivo. E são pronomes que representam as pessoas do discurso. Ah, quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Estes são os pronomes das pessoas do discurso, são os pronomes pessoais do caso reto. Nos pronomes pessoais do caso oblíquo, eu vou ter pequenas palavrinhas que vão servir de complemento ao objeto do verbo. Então, na primeira pessoa do singular, eu tenho o me, mim, comigo. No eu, né? Na segunda pessoa, que é o tu, eu vou ter o te, ti, contigo. Na terceira pessoa, que é o ele ou ela, eu tenho se, si, consigo, o, a e lhe. Nas pessoas do plural, na primeira pessoa, que é o nós, eu vou ter nos, conosco. Na segunda pessoa, que é o vós, eu tenho o vos, convosco. E na terceira pessoa, que é o eles ou elas, eu vou ter o se, si, consigo, os, as e lhes. Terceira pessoa do plural, no eles ou elas, eu tenho se, si, consigo, os, as, lhes. Então, é bem semelhante à terceira pessoa do singular. Só muda que eu vou transferir os últimos pronomes para o plural. Agora que eu apresentei para vocês quais são os pronomes pessoais, eu vou tentar resumir em um pequeno esquema como que funciona. Então, eu tenho uma grande classe, digamos assim, que é dos pronomes. Essa classe vai dividir em várias outras, mas vamos pensar agora somente na dos pronomes pessoais. Então, eu tenho os pronomes pessoais, vão ser divididos em duas classes: pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. No caso reto, eu tenho as pessoas do discurso: eu, tu, ele, ela, nós, vós. No caso oblíquo, eu tenho os complementos verbais, os objetos verbais, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as e lhes, certo? Aqui na cadeia dos pronomes pessoais do caso reto, vão ser pronomes que vão retomar, que vão repetir algum substantivo. Repetir não, porque não vou utilizar o mesmo substantivo, vou retomar aquele substantivo. Por exemplo, Maria foi à praia. Maria foi ao restaurante. Maria foi a qualquer outro lugar. Para eu não precisar ficar repetindo Maria, eu posso substituir pelo ela, por exemplo, né? Se fosse João, ele. Se fosse Maria e João, eles, tá? Então, são pronomes que podem retomar o substantivo sem precisar ficar repetindo, para não dar, né, esse efeito ruim de repetição desnecessária em um texto. Aqui na cadeia dos complementos verbais, dos pronomes pessoais do caso oblíquo, eu vou ter complementos verbais, né, objetos verbais, que vão se referir ao substantivo, mas como um complemento do verbo. Bom, e um exemplo do pronome pessoal do caso oblíquo pode ser: avistaram-me passando pela rua. Esse me, que é o complemento, é o objeto desse verbo avistaram,
vai estar se referindo à pessoa do discurso, que no caso sou eu, né? Avistaram a mim andando pela rua, né? Passeando pela rua, por exemplo. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo vai sempre completar, vai ser o objeto, direto ou indireto, de um verbo, tá? Se refere ainda à pessoa do discurso, mas vai estar bem juntinho do verbo, ou depois ou antes, tá? Uma coisa muito importante de lembrar. No caso dos pronomes pessoais retos, eles vão sempre ter função de sujeito de uma oração. Então, como é o caso da Maria, lá que eu dei o exemplo para vocês. Maria foi à escola, Maria foi a não sei que lugar. Eu substituo Maria por ela. Por exemplo, ela foi à escola. Quem foi à escola? Ela. Então, automaticamente, o pronome pessoal do caso reto vai assumir a posição de sujeito de uma oração. Outra coisa muito importante que vocês precisam lembrar, precisam muito, porque isso é sempre muito frequente nos concursos, é que depois de uma preposição, que pode ser o entre, sem ou perante, por exemplo, eu não posso colocar dois pronomes do mesmo caso. Então, muitas vezes eu tenho uma frase, uma oração assim, está tudo bem entre mim e ela. E as pessoas acham que ela está errada, porque eu utilizo mim, e não está errado. Por que não está errado? Porque mim e ela são pronomes de casos diferentes. Estaria errado se eu colocasse está tudo bem entre eu e ela, tá? Não, que eu e ela são os dois do caso reto, então eu não posso colocar os dois na mesma oração. Então, lembrem sempre de colocar dois pronomes, né, quando for utilizar dois pronomes depois de uma preposição, sempre de casos diferentes. Pode ser um pronome pessoal, como pode ser também um pronome indefinido, como alguém, né, enfim. Mas o importante é que vocês não coloquem depois de uma preposição dois pronomes do mesmo caso. Então, o correto é entre mim e ela, tá? Entre ti e ele, por exemplo, ok? Bem, agora que nós já vimos um pouquinho sobre os pronomes pessoais, vamos conversar sobre os pronomes de tratamento. Então, os pronomes de tratamento são pronomes que eu utilizo para tratar algumas pessoas. Então, existe uma hierarquia, existem algumas regras, existem regras para que a gente trate as pessoas por determinados pronomes, tá? Então, se eu vou me referir a um rei ou uma rainha, eu vou utilizar o Vossa Majestade, por exemplo. Para príncipes e princesas, Vossa Alteza. Para o Papa, Vossa Santidade. Para os cardeais, Vossa Eminência. Para os sacerdotes e bispos, Vossa Reverendíssima. Aí você vai dizer assim, ah, professora, mas eu não falo assim com o padre lá da paróquia que eu frequento, eu não costumo falar reverendíssima, acho nada a ver isso. Tudo bem, são dicas, né, que podem ser usadas, são regras, na verdade, que podem ser usadas no discurso oral, mas que não é obrigatório. Mas, no concurso, sim, é obrigatório que você use corretamente esses pronomes de tratamento e, principalmente, falando de todos os pronomes, né, de modo geral, se cai em uma redação, por exemplo, que você precisa utilizar algum desses pronomes ou precisa se referir a alguma dessas pessoas, é importante que você saiba como deve tratá-las, ok? E como utilizar também os demais tipos de pronomes corretamente. Bom, temos também o Vossa Magnificência para reitores de universidades, Vossa Excelência para presidente, embaixador, ministros ou qualquer outra pessoa que esteja num nível hierárquico maior que o seu, deve utilizar Vossa Excelência. Meritíssimo para juízes, Vossa Senhoria também para algumas autoridades, Senhor para demonstrar respeito a alguém que eu não tenho intimidade, alguém que eu não conheço, né? Senhorita já foi muito utilizado para moças solteiras. Hoje em dia não é algo que é muito frequente, mas é uma regra que existe. E o você, em situações informais, eu utilizo o você. Então, repassando o que nós vimos hoje. Pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Sabemos que os pronomes pessoais do caso reto são as pessoas do discurso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que também vão ter uma função de sujeito na oração, quando eles forem substituir o substantivo a que se refere. Os pronomes pessoais do caso oblíquo vão ser pequenas palavrinhas utilizadas como complemento ou objeto dos verbos, podem vir antes ou depois dos verbos. Então, eu tenho na primeira pessoa me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, essas três pessoas do singular, e o, a e lhe também, da terceira pessoa do singular. As três pessoas do plural, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as e lhes. Tudo bem? Vimos também
que não devemos colocar dois pronomes após uma preposição, né? Só após a preposição, não devemos colocar dois pronomes do mesmo caso. Então, quando eu quero dizer assim, está tudo bem entre mim e ela, e não entre eu e ela, tá? Entre mim e ela. Sempre dois pronomes de casos diferentes quando for depois de uma preposição. Vimos também que os pronomes de tratamento são importantes para que a gente saiba como se referir às outras pessoas. Temos vários níveis por hierarquia, né? E, por exemplo, que Vossa Excelência eu posso utilizar para qualquer pessoa que esteja com uma hierarquia né, acima da minha, né? Alguém acima de mim, digamos assim. E são importantes porque eu preciso saber na hora da prova, pode cair alguma perguntinha sobre isso, e eu posso também precisar utilizar na hora da redação, com qualquer outro pronome. Por hoje foi isso, pessoal. Fiquem atentos aos próximos vídeos que vamos continuar a sequência de aulas sobre pronomes. Até mais. Tchau, tchau.